Para completar o manejo desses pacientes com dor torácica na sala de emergência, nós vamos precisar então ter um modelo assistencial que é o chamado protocolo diagnóstico sistematizado ou os algoritmos diagnósticos. E esses algoritmos diagnósticos têm que ser compostos pela avaliação clínica que nós já discutimos, a história e o exame físico. Esses pacientes têm que ser submetidos a eletrocardiogramas seriados na hora 0, na hora 3, na hora 6 e na hora 9. Eles têm que ser submetidos a dosagens seriadas dos marcadores de necrose miocárdica, seja CK-MB e ou a troponina, novamente na hora 0, na hora 3, na hora 6 e na hora 9. E com isso nós esperamos fechar esse diagnóstico. Muitas vezes isso não é possível e nós vamos precisar dos chamados testes provocativos de isquemia, onde o modelo do teste ergométrico tradicional se impõe porque é necessário que se identifique aqueles pacientes com angina instável, que não têm elevação de marcadores de necrose e não têm alterações eletrocardiográficas. O slide aqui à minha direita mostra um fluxograma diagnóstico para os pacientes com dor torácica. Vejam vocês que se o eletrocardiograma na admissão já for positivo para isquemia, se o paciente tiver, por exemplo, um supradesnível do segmento ST ou um infradesnível do segmento ST ou uma inversão significativa da onda T, o diagnóstico já está praticamente fechado. Este é um paciente portador de uma síndrome coronariana aguda e ele deve ser imediatamente levado para dentro do hospital para uma unidade coronariana. Entretanto, se o eletrocardiograma não mostrar as alterações que se esperaria, as alterações típicas de isquemia miocárdica, e lembre-se que a grande maioria desses pacientes não tem as alterações típicas no eletrocardiograma, esse paciente vai precisar ser investigado na chamada unidade de dor torácica. Essa unidade de dor torácica não precisa ser necessariamente uma área física, ela pode ser um modelo assistencial dentro da sala de emergência. E isto é que é importante, que este modelo assistencial seja utilizado por toda a equipe da sala de emergência, seja um cardiologista, um clínico, um emergencista, um endocrinologista e até mesmo um cirurgião. Porque o modelo dessa unidade de dor torácica requer que sejam feitas as dosagens seriadas dos marcadores de necrose miocárdica, como nós já discutimos previamente, que sejam feitos eletrocardiogramas seriados, que possa haver uma monitorização do segmento ST ou de arritmias cardíacas e se houver disponibilidade do ecocardiograma. Através desse armamentário diagnóstico, nós podemos ter 3 braços finais. Detecta-se necrose miocárdica e, consequentemente, o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio está firmado e este paciente vai para uma unidade coronária. Ou então, surgem as alterações isquêmicas no eletrocardiograma ou no monitor do segmento ST ou até mesmo no ecocardiograma. Se existe isquemia, é preciso que esse paciente seja tratado como uma síndrome coronariana aguda. E, por fim, se esse armamentário diagnóstico não mostrar nenhuma alteração, toda essa avaliação for normal, aí sim, nós temos que aplicar testes de estresse nesses pacientes para identificar aqueles que têm isquemia miocárdica residual e aqueles que não têm. Porque aqueles que têm isquemia miocárdica residual precisarão ser adequadamente investigados antes de serem mandados para casa, enquanto que aqueles que não tiverem as alterações isquêmicas pós-estresse poderão ser liberados para casa.